já, às 19h30. E às sextas, as nossas doutrinárias normais. A campanha do Quilo continua, aqueles que queiram servir para nós, fiquem à vontade, caso queiram e possam, no sentido da cesta básica, e não seja uma cesta básica, pode ser a que a gente sempre fala e repete aqui, mas para quem está vindo pela primeira vez, pode ser feita a doação de 1 quilo de alimento não perecível, naquela cesta que está ali à frente. E a gente sempre fala que juntando 1 quilo com mais 1 quilo, acaba sendo formando mais uma cesta e acaba sendo mais uma família atendida. É isso? Então, para começar, a gente convida o nosso irmão Milton Filho para a leitura com nós, na lição 82, em Espírito. Boa noite a todos. Em espírito, abre aspas, mas se pelo espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, fecha aspas. Paulo, do Romanos, capítulo 8. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Uso frutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Que assim seja. E agora a gente convida a nossa irmã Fernanda para a prece inicial. Deus de infinito amor, de infinita misericórdia, gratidão pelo dom da vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse planeta de provas e expiações, em busca da nossa evolução moral e espiritual. Gratidão também, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome,
em busca dos teus conhecimentos, dos teus ensinamentos. Que nós possamos sair daqui mais fortalecidos para lidarmos com os desafios do nosso dia a dia, que sabemos que é de fundamental importância para a nossa evolução. Que possamos passar por eles com leveza, sempre agindo com caridade e com amor ao próximo, sendo luz na vida das pessoas que nos rodeiam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E vocês, querido Heleno Falha, e sobretudo o Alberto, que o Alberto será hoje o nosso palestrante, mas acabou que eu esqueci de anunciar. Então eu já peço que o Alberto me perdoe e Vicente venha sentar comigo, Alberto. Eu vou tentar me redimir. E agora o nosso irmão Ayrton vai ler para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, falando sobre os limites da encarnação. Boa noite a todos. Boa noite. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Isso foi escrito ditado por São Luís, em Paris, em 1859. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isto se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e consequentemente menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriariza-se mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, esses não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que, no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo, a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre, esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Que assim seja. E agora, finalmente, Alberto vai passar para a gente, falando da pluralidade das existências, uma perspectiva espírita. Alberto é um trabalhador da casa, um abnegado, um irmão nosso, e
mais uma vez eu peço gratidão nossa, viu? Seja bem-vindo, você tem até as 21, como você já sabe, né? Obrigado. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Bom, como foi lido no nosso Evangelho de hoje, existem diversos mundos e diversas reencarnações, e nessa palestra de hoje, sobre a pluralidade das existências, numa perspectiva espírita, nós iremos falar alguns tópicos que vou adiantar para vocês, que vai ser o que é essa pluralidade, a sua importância, um breve histórico sobre ela, os conceitos fundamentais, as evidências e argumentos dessa existência, quais as implicações e reflexões, e um pouco do livro dos Espíritos. E na conclusão faremos uma breve recapitulação de todos esses princípios que foram prontos, os principais pontos. Fundado por Allan Kardec, o Espiritismo kardecista apresenta uma perspectiva única sobre a origem humana na Terra. Uma das crenças fundamentais do Espiritismo kardecista é a ideia da pluralidade dos mundos habitados. Isso significa que, além da Terra, há outros planetas habitados por diferentes formas de vida, incluindo os seres humanos. Esses mundos são vistos como habitados por espíritos em diferentes estágios de evolução. O Espiritismo kardecista ensina que os espíritos passam por um processo de evolução e aprendizagem através da reencarnação. Eles retornam à vida terrena em diferentes corpos físicos para progredir espiritualmente e aprender lições importantes. A evolução espiritual é vista como um caminho gradual em direção à perfeição moral e espiritual. Bom, vamos começar. Qual o objetivo dessa palestra de hoje? Apresentar a doutrina espírita sobre a pluralidade das existências, explicando seus conceitos e implicações. O que é a pluralidade das existências? É a diversidade de planetas, né? A pluralidade das existências é um conceito central no Espiritismo que postula que a alma humana passa por múltiplas vidas, reencarnando em diferentes corpos e em diferentes mundos, com o objetivo de evoluir espiritualmente. Essa ideia se baseia em alguns princípios fundamentais, que são eles: a reencarnação, onde a alma, após a morte do corpo físico, retorna a um novo corpo para continuar sua jornada de aprendizado e aprimoramento. A evolução espiritual, que cada existência oferece oportunidades para a alma corrigir erros passados, desenvolver virtudes e progredir em sua jornada rumo à perfeição. O que é a pluralidade das existências? Trava-língua, hein? A justiça divina explica as desigualdades aparentes na vida terrena, como as diferenças da saúde, a riqueza das oportunidades. Essas diferenças seriam resultado de ações passadas e cada alma teria a chance de equilibrar o seu karma em vidas futuras. A lei da causa e efeito. As ações de uma pessoa em uma vida influenciam suas experiências em vida subsequente, criando um ciclo de aprendizado e crescimento. Todos nós sabemos que o que se faz aqui é que se paga, e o que se faz bem, retorna o bem. Se fizer o mal, retorna com o mal. É a lei da causa e efeito. Em resumo, a pluralidade das existências oferece uma visão de mundo que valoriza a jornada da alma, a justiça divina e a busca pela evolução espiritual contínua.
Qual a importância? É o de oferecer a perspectiva única sobre a vida, a morte e a evolução espiritual. A sua importância pode ser compreendida através de seguintes pontos. Primeiro, compreensão da justiça divina. A pluralidade das existências ajuda a explicar as aparentes injustiças do mundo. As desigualdades que observamos são vistas como resultado de ações passadas, permitindo que cada indivíduo tenha a oportunidade de aprender a evoluir. Essa visão oferece conforto e esperança, mostrando que todos têm a chance de corrigir erros e progredir espiritualmente. Segundo, o estímulo à evolução moral. A crença na reencarnação incentiva a prática do bem. Um minutinho aí. Esse negócio aqui para mim tinha botado no silencioso. A crença da reencarnação incentiva a prática do bem, pois as ações de hoje moldam o futuro. Isso leva a um maior senso de responsabilidade e a um esforço contínuo para melhorar como pessoa. A ideia de que a alma progride gradualmente através de múltiplas vidas oferece um incentivo poderoso para o autodesenvolvimento e a busca pela virtude. Terceiro, consolo e esperança. A pluralidade das existências oferece consolo diante da morte, pois a alma continua sua jornada em outros planos. Isso ajuda a diminuir o medo da morte e a promover uma visão mais ampla da vida. A esperança de um futuro melhor, tanto nesta vida quanto em vidas futuras, oferece a fé e a resiliência diante dos desafios. Quarto, uma explicação para a desigualdade. A diferença de talentos, inclinações e circunstâncias são explicadas como resultado de experiências passadas. Isso ajuda a entender a diversidade humana e a promover a tolerância. Quinto, a ampliação da visão da vida. A pluralidade das existências expande a compreensão da vida, mostrando que a jornada da alma é muito mais longa e complexa do que aparenta. Essa visão leva a uma maior reflexão sobre o propósito da vida e o significado da nossa existência, Em resumo, a pluralidade das existências é essencial para o espiritismo, pois oferece uma estrutura coerente para entender a vida, a morte e a evolução espiritual. O que é a doutrina espírita e sua relação com a reencarnação? A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec em meados do século XIX, surgiu em um contexto de grande interesse por fenômenos mediúnicos e espirituais. No entanto, o espiritismo se diferencia de outras crenças ao apresentar uma filosofia e moral própria, baseadas na observação e no raciocínio. Um breve histórico no século XIX. O espiritismo tem suas raízes nos fenômenos das mesas girantes, que se popularizaram na Europa e nos Estados Unidos. Allan Kardec, com o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, um educador francês, começou a investigar esses fenômenos de forma metódica e racional. Entre 1857 e 1868, Kardec publicou 5 obras básicas do Espiritismo, que inclui o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A expansão do Espiritismo. O Espiritismo se espalhou rapidamente pela Europa e pela América Latina, especialmente aqui no Brasil, onde se tornou uma das maiores religiões do país. A expansão no Brasil foi maior do que em qualquer outro país. A relação
com a reencarnação. A reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. Kardec a codificou a partir das comunicações com os espíritos. Para o espiritismo, a reencarnação é um processo natural e necessário para a evolução espiritual. Através de múltiplas existências, a alma tem a oportunidade de aprender, reparar erros passados e progredir moralmente. A reencarnação está intimamente ligada à lei da causa e efeito, que afirma que cada ação tem suas consequências, seja nesta vida ou em vida futura. E essa reencarnação, a depender do que você faça no presente, vai afetar bastante no seu futuro, em outras reencarnações. Em resumo, o Espiritismo surgiu como uma doutrina que busca conciliar ciência, filosofia e religião, tendo a reencarnação um dos seus princípios fundamentais. Então, nós sabemos hoje que a ciência já está caminhando junto com o Espiritismo, inclusive recente saiu uma matéria de que cientistas por aí já estão confirmando muitas coisas referentes ao Espiritismo, que antigamente debatiam bastante, né? Reencarnação, os conceitos fundamentais. Reencarnação é o retorno do espírito a um novo corpo físico. O perispírito, como foi citado no nosso Evangelho, é o corpo sutil que liga o espírito ao corpo físico. Lei de causa e efeito, a relação entre nossas ações e suas consequências em vidas futuras. A evolução espiritual é o processo de aprendizado e aprimoramento do espírito ao longo de múltiplas existências. Evidências e argumentos. Quais dessas evidências? Comunicação com o espírito. São relatos de experiências mediúnicas que confirmam a reencarnação. Memórias de vida passada, casos de pessoas que se lembram de experiências vividas em outras épocas. Quem de nós não tem lembrança do passado? Aquele déjà vu, muita gente fala sobre déjà vu, quando a gente vê situações que já passamos, a gente vê uma situação que eu já passei por aqui, eu já vi aquela pessoa, eu já vivi esse momento, chama-se déjà vu, são memórias de vida passada. Justiça divina, a reencarnação como forma de equilibrar as desigualdades e proporcionar oportunidade de aprendizado. O desenvolvimento moral, a necessidade de múltiplas existências para aprimoramento do espírito, ou seja, existência, você sai dessa encarnação, outra reencarnação, até você chegar no patamar, ou não, né? Vai depender muito de como você vai agir durante sua reencarnação, para que outras venham. Implicações e reflexões. O impacto da crença na reencarnação em nossas vidas. A responsabilidade por nossas ações e o livre-arbítrio. A importância do perdão e da caridade. A visão espírita sobre a morte e o sentido da vida. Vamos agora a cada um deles. O impacto da crença na reencarnação em nossas vidas. A crença na reencarnação pode ter um impacto profundo em nossas vidas, influenciando nossa visão de mundo, nossas escolhas e o nosso comportamento. Aqui estão alguns dos principais aspectos desse impacto. Primeiro, mudança na perspectiva sobre a morte. A reencarnação atenua o medo da morte, pois a morte passa a ser vista como uma transição para uma nova fase da jornada da alma. Essa crença oferece conforto e esperança, pois a vida não termina com a morte do corpo físico. Segundo, o estímulo à evolução moral. A ideia de que nossas ações têm consequências em vidas futuras nos incentiva a sermos mais éticos e compassivos, ou seja, melhorar cada dia para que no futuro possamos ser beneficiados com isso. A reencarnação nos motiva a aprender com nossos erros e a buscar o aprimoramento moral contínuo. Terceiro,
compreensão das desigualdades. A reencarnação oferece uma explicação para as desigualdades que observamos no mundo, como diferença de saúde, riqueza e oportunidades. Muitas vezes ouvimos questionamento, ou talvez até a gente mesmo questiona, porque fulano tem melhor vida do que a minha, eu trabalho, eu dou tudo de mim, e acontece que ele tem melhor vida do que a minha. Mas essa desigualdade é vista em nossa crença. Essa crença nos ajuda a ter mais paciência e compaixão com os outros, pois entendemos que cada pessoa está em sua própria jornada de aprendizado. O impacto da crença na reencarnação. Vamos lá no quarto item. Maior senso de responsabilidade. A crença na reencarnação nos torna mais conscientes de nossas escolhas, pois sabemos que elas terão um impacto em nosso futuro. Essa consciência nos leva a assumir a responsabilidade por nossas ações e buscar o bem-estar de todos. Quinto, a mudança no relacionamento. A reencarnação nos leva a ver os relacionamentos como oportunidade de aprendizado e crescimento. E essa crença nos ajuda a perdoar e a cultivar relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos. Se eu estou vendo que um relacionamento não está sendo bem para mim, não está vibrando na mesma vibração que eu estou, eu procuro me afastar e encontrar alguém que vibre do mesmo jeito que estou vibrando. Sexto, uma busca por autoconhecimento. A reencarnação nos incentiva a explorar nosso passado e a compreender nossos padrões de comportamento. Essa busca por autoconhecimento nos ajuda a identificar nossos pontos fortes e fracos e a trabalhar em nosso desenvolvimento pessoal. Um resumo: a crença na reencarnação pode transformar nossa maneira de encarar a vida, tornando-nos mais conscientes, compassivos e responsáveis. E essa crença, depois que eu comecei a frequentar o Espiritismo, tem mudado bastante em mim. Então, estou tendo mais consciência, estou sendo mais compassivo e tendo mais responsabilidade. E creio que todos também passam por isso. Agora, quanto à responsabilidade por nossas ações e o livre-arbítrio, Deus nos dá esse livre-arbítrio. No Espiritismo, a responsabilidade por nossas ações e o livre-arbítrio são conceitos intrinsecamente ligados, formando a base da compreensão sobre a jornada evolutiva da alma, uma coisa ligada à outra. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha, e é a capacidade que cada indivíduo possui de tomar decisões e agir de acordo com a sua própria vontade. É a liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre o caminho da evolução e da estagnação. Deus nos dá esse livre-arbítrio para que possamos decidir o que fazer com ele, com a nossa vida, com o nosso destino. Sobre a responsabilidade, as consequências das nossas escolhas. A responsabilidade é a contrapartida do livre-arbítrio. Cada escolha que fazemos gera consequência, seja nesta vida ou em vidas futuras. A lei de causa e efeito, ou lei do karma, garante que colheremos aquilo que plantamos. A relação entre livre-arbítrio e responsabilidade. O livre-arbítrio nos permite moldar nosso próprio destino, mas a responsabilidade nos lembra que somos os únicos responsáveis por ele. Nossas ações, pensamentos e sentimentos criam um padrão vibracional que atrai experiências semelhantes. Aquilo que eu falei de procurar alguém que vibra do mesmo jeito. Que a gente está num lugar que tem coisas ruins, maléficas, aquilo pode ser atraído por nós, depende do nosso estado de espírito naquele momento. A compreensão da responsabilidade por nossas ações nos leva a agir com ética e compaixão, aprender com os erros, buscar o autoconhecimento e cultivar a paciência e a tolerância. Em resumo, o Espiritismo nos ensina
que somos arquitetos do nosso próprio destino. O livre-arbítrio nos dá a liberdade de escolher e a responsabilidade nos lembra que colheremos os frutos de nossas escolhas. Agora, a importância do perdão e da caridade. No contexto da doutrina espírita, o perdão e a caridade são duas virtudes essenciais para a evolução espiritual. Perdoar sempre, 7 vezes 70 vezes, sempre que for magoado por seu irmão, perdoá-lo sempre, sempre. Ambas são vistas como ferramentas poderosas para superar o egoísmo, cultivar o amor e promover a harmonia entre os seres. Nós ouvimos sempre todo palestrante, em todas as palestras que ocorrem nas casas espíritas, sempre fala disso, do egoísmo, que nós somos ainda egoístas, nós temos um pouquinho de egoísmo dentro. Temos que vencer esse egoísmo, pensar mais na comunidade e não em nós, para cultivar esse amor e promover a harmonia entre todos. No dia que houver essa promoção de harmonia, a Terra será um paraíso. A importância do perdão. A libertação do passado. O perdão nos liberta do peso do ressentimento, da mágoa e da raiva, sentimentos que nos prendem ao passado e impedem nosso progresso. Ao perdoar, quebramos o ciclo de vingança e abrimos espaço para a cura emocional. Quem já não perdoou alguém por algo que sofreu e depois disso sentiu uma leveza? Eu já passei por isso e sei o que eu estou dizendo. Quando a gente perdoar de coração, do íntimo mesmo, perdão verdadeiro, você começa a respirar melhor, você começa a pensar melhor e agir melhor com quem cometeu algo. Reconciliação. O perdão é fundamental para a reconciliação entre as pessoas, promovendo a paz e a harmonia nos relacionamentos. Ele nos permite superar as diferenças e construir laços mais fortes e saudáveis. Essa reconciliação normalmente é feita entre familiares. Então, às vezes, quando você, por algum motivo, separa, deixa de falar, quando existe o perdão, que vem a reconciliação, muitas das vezes essa união vem mais fortalecida. Evolução espiritual. O perdão é um ato de amor e compaixão, virtudes essenciais para a evolução espiritual. Ao perdoar, demonstramos nossa capacidade de superar o egoísmo e cultivar o amor incondicional. A importância da caridade, o amor ao próximo. A caridade é a expressão prática do amor ao próximo, manifestando-se em atos de bondade, compaixão e solidariedade. Ela nos leva a agir em benefício dos outros, aliviando o sofrimento e promovendo o bem-estar. O auxílio mútuo. A caridade fortalece os laços de união e fraternidade entre os seres, criando uma rede de apoio mútuo. Um ajuda e você também sendo ajudado. Ela nos lembra que somos todos interdependentes, e que devemos nos ajudar uns aos outros em nossa jornada. Evolução moral. A caridade é um exercício constante do desprendimento e generosidade, virtudes que nos aproximam da perfeição moral. Ao praticar a caridade, cultivamos o amor, a compaixão e a humildade, qualidades essenciais para a evolução espiritual. A interligação entre o perdão e a caridade. O perdão e a caridade são duas faces da mesma moeda, complementando-se e fortalecendo-se mutuamente. O perdão abre o caminho para a caridade, pois nos liberta do ressentimento e nos permite amar incondicionalmente. A caridade, por sua vez, nos ajuda a cultivar a compaixão e a empatia, facilitando o processo do perdão. Em resumo, o perdão e a caridade são dois pilares da doutrina espírita, essenciais para a nossa evolução espiritual. Ao praticá-lo, construímos um mundo mais justo,
fraterno e harmonioso. A visão espírita agora sobre a morte e o sentimento da vida. A visão espírita sobre a morte e o sentido da vida é fundamental para a compreensão da doutrina. Ela oferece uma perspectiva consoladora e esclarecedora sobre esses temas universais que tanto intrigam a humanidade. A morte na visão espírita. Desencarnação. O espiritismo não vê a morte como um fim, mas sim como uma transição, um processo chamado de desencarnação. A morte do corpo físico representa a separação entre o espírito e a matéria, marcando a continuidade da vida em um plano espiritual. Continuidade da vida. A alma, ou espírito, é imortal e prossegue sua jornada evolutiva após a morte. A vida no plano espiritual é uma realidade, onde o espírito continua a aprender, a evoluir e a se relacionar com outros espíritos. O processo natural. A morte é vista como um processo natural, parte do ciclo da vida, assim como o nascimento. Nascer, crescer, viver e desencarnar. Ela é uma etapa necessária para a evolução do espírito, permitindo que ele experimente novas realidades e oportunidades de aprendizado. Aqueles que não aprendem continuarão no sofrimento. Consolo e esperança. A visão espírita da morte oferece consolo e esperança, pois a morte não é o fim, mas sim uma passagem para a nova fase da vida. Ela nos lembra que nossos entes queridos continuam vivos no plano espiritual e que podemos manter contato com eles através da mediunidade. O sentido da vida na visão espírita, na evolução espiritual. O sentido da vida para o espiritismo é a evolução espiritual, o progresso contínuo do espírito rumo à perfeição. Cada vida terrena é uma oportunidade de aprendizado, de superação de desafios e de desenvolvimentos e de virtudes. Novamente a lei da causa e efeito. A vida é regida pela lei da causa e efeito, ou lei do karma, que garante que cada ação tenha suas consequências, seja nesta vida ou em vida futura. Essa lei nos incentiva a sermos responsáveis por nossas ações e buscarmos o bem. Reencarnação. A reencarnação é um mecanismo fundamental para a evolução espiritual, permitindo que o espírito experimente diferentes realidades e aprenda com seus erros e acertos. Cada reencarnação é uma nova oportunidade de progresso, de reparação dos erros passados e desenvolvimento de virtudes. O amor e a caridade são os pilares da vida espiritual, as virtudes que nos aproximam da perfeição e nos conectam com o divino. A prática do amor e da caridade nos leva a agir em benefício do próximo, a aliviar o sofrimento e a construir um mundo mais justo e fraterno. Em resumo, o Espiritismo nos oferece uma visão abrangente e consoladora sobre a morte e o sentido da vida, mostrando que somos espíritos imortais em jornada evolutiva, buscando a perfeição através do aprendizado, do amor e da caridade. Sobre o Livro dos Espíritos, que é a base da nossa doutrina espírita, né? O Livro dos Espíritos é a obra fundamental do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, e aborda a pluralidade, quase que não sai de novo, das existências de forma detalhada e racional. A obra representa a reencarnação como um princípio fundamental para a evolução espiritual e a pluralidade das existências como forma pela qual essa evolução ocorre. O Livro dos Espíritos é a obra fundamentada do Espiritismo, codificada por Allan Kardec, já foi dito.
E agora os principais pontos abordados no livro, que é a reencarnação como lei natural. O livro apresenta a reencarnação como processo natural e necessário para a evolução do espírito. Através de múltiplas existências, o espírito tem a oportunidade de aprender, reparar erros passados e progredir moralmente. Justiça divina. A pluralidade das existências explica as aparentes desigualdades da vida, mostrando que cada indivíduo tem a oportunidade de evoluir e equilibrar seu karma em vida sucessiva. A obra defende que Deus é justo e que todos os espíritos têm as mesmas oportunidades de progresso. Então, ninguém é melhor do que ninguém, todos têm a mesma oportunidade. Alguns, como temos livre-arbítrio, alguns escolhem o bem, outros escolhem o mal. E aí vem a lei de ação e reação. O progresso dos espíritos. O livro descreve a jornada do espírito através de diferentes mundos e existências, mostrando que a evolução é um processo contínuo e gradual. Cada existência oferece novas oportunidades de aprendizado e crescimento, e o espírito progride de acordo com seus esforços e escolhas. A lei da causa e efeito. O livro dos Espíritos enfatiza a importância da lei da causa e efeito, mostrando que as ações de cada indivíduo têm como consequência em suas vidas futuras. Essa lei incentiva a responsabilidade e o livre-arbítrio, mostrando que cada pessoa é responsável por seu destino. Resposta para as questões existenciais. O livro do Espírito procura responder questões como: de onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? A pluralidade das existências é a chave para as respostas oferecidas. Em resumo, o livro dos Espíritos apresenta a pluralidade das existências como um princípio fundamental da doutrina espírita, oferecendo uma visão racional e consoladora sobre a vida, a morte e a evolução espiritual. Um pouquinho para vocês aqui. Aprendendo com o livro dos Espíritos. Quem é Deus?
duvido que ele dê buscar um bolo tão gostoso como o da mamãe. Que bolo gostoso sou! Muito obrigado. Ouvimos aí a palestra do nosso irmão Alberto, falando sobre a pluralidade das existências e suas consequências, digamos assim. Né? Então, que estudemos, que busquemos saber a respeito disso tudo, porque é realmente de suma importância essa questão. Né? E aí cabe a cada um de nós buscarmos e, digamos assim, nos internarmos sobre o que foi dito por Alberto, né? E buscando sempre Deus, o Mestre Jesus, e enfim. Bom, agora a gente vai para a prece final, né, com o nosso amigo Alberto, e após a prece nós teremos um passe, como sempre. Aqueles que desejam tomar o passe, fila à esquerda aqui. E mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Deus Pai Todo-Poderoso, fonte fecunda e imortal de luz, de felicidade e de virtude. Te agradecemos por esta oportunidade de aprendizado e reflexão. Que as palavras aqui proferidas possam ecoar em nossos corações, guiando-nos em nossa jornada e evolução espiritual. Agradecemos aos nossos guias espirituais, aos encarnados e desencarnados que nos assistiram e aos bons espíritos que compartilharam conosco este momento de aprendizado. Que possamos levar conosco os ensinamentos aqui recebidos, transformando em ações concretas de amor e serviço ao próximo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe agora e sempre. Que assim seja.